Os mais recentes desenvolvimentos na TAP confirmaram aquilo que, desde o início, se previa. O processo de reversão da privatização foi um verdadeiro desastre. Recordo que já em 2016 a Comissão Europeia alertava para o facto do acordo de reversão da privatização da companhia aérea, nos termos em que foi desenhado, poder implicar riscos orçamentais suplementares. Também o Tribunal de Contas referia que aquele processo de reconfiguração da estrutura acionista da companhia agravava substancialmente as responsabilidades do Estado que, embora com mais capital, tinha menos direitos económicos e assumia novas obrigações financeiras. O Governo optava, então, por renunciar em absoluto à gestão executiva da companhia, abdicando ainda de direitos fundamentais, entre eles da anterior prerrogativa que lhe permitia tomar a possessão do privado por 10 milhões de euros, caso divergisse na estratégia de gestão. Diria que o Governo renunciou à gestão, renunciou ao controlo efetivo e renunciou às garantias de salvaguarda de boa gestão e interesse público. E agora pôs os contribuintes portugueses a pagar 55 milhões de euros por 22,5% do capital da companhia aérea. O acordo de reversão tinha muitas fragilidades, erros e precipitações. E os piores receios acabaram por confirmar-se. Promessas de lucro não cumpridas, instabilidade, protestos, falta de pontualidade, cancelamentos, negócios com empresas detidas pelos acionistas privados, empréstimos obrigacionistas com remunerações absurdas de 7,5% e, obviamente, prejuízos. E mesmo em anos com mais de 100 milhões de euros de prejuízo, pagavam-se prémios a trabalhadores. Mas, Sr. Deputado Ricardo Lume, não a todos os trabalhadores, não a todos, apenas a 180 dos quase 10 mil trabalhadores da companhia aérea. Nada batia certo. A empresa renunciava em absoluto ao cumprimento das obrigações em termos de coesão e continuidade territorial e de serviço público, que lhe deveriam ter sido impostas pelo próprio Estado. Recordo que o Presidente da Comissão Executiva da empresa afirmou nesta Assembleia que a TAP não tem qualquer obrigação de serviço público relativamente à Madeira. Esta era a forma como a TAP olhava para a Madeira. O envolvimento financeiro do Estado não servia para nada. Então, de onde decorre o tão falado interesse estratégico? O interesse nacional e o interesse público? Serão só chavões vazios para sacrificar os portugueses? Para justificar agora os milhões que o Governo decidiu injetar na TAP, antes mesmo de desenhar e conhecer o plano específico de reestruturação e recuperação? O relatório de gestão e contas da companhia aérea do ano 2019 apenas menciona o nome Madeira quando se refere ao aeroporto e às licenças de exercício da atividade e de ocupação de aeroportos. A título de curiosidade, devo dizer que o nome Brasil é referido nesse relatório 136 vezes. O nome Portugal, 51 vezes. A expressão continuidade territorial, nem uma única vez. A palavra ilhas apenas surge
para referir que, passo a citar, aumentaram as receitas de passagens em 2019 em 13,2% em comparação com o ano anterior. Fim de citação. É evidente que a companhia olhava para a Madeira apenas em função dos seus apetites e interesses comerciais. Diria que explorando insensivelmente uma situação de estado de necessidade. A TAP não cumpriu as suas obrigações para com a região, aquelas que decorrem do próprio envolvimento do Estado e da necessidade de servir o interesse nacional como um todo, da necessidade de contribuir para o equilíbrio territorial. E o resultado de tudo isto é o que se sabe agora. Uma empresa que nos últimos anos apresentou prejuízos superiores a 200 milhões de euros, com capitais próprios negativos de 580 milhões de euros, uma dívida financeira de 3,3 mil milhões de euros, num quadro de colapso que levou a Comissão Europeia, inclusivamente, a recusar um acordo mais flexível no enquadramento relacionado com a pandemia. A empresa entra em insolvência e os contribuintes voltam a ter de satisfazer as exigências dos acionistas privados, que aproveitam naturalmente todas as fragilidades do acordo de reversão de 2016. Isto para além da injeção de 1.200 milhões que nem sequer se sabe se serão suficientes para equilibrar a companhia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, creio que tudo isto impõe uma reflexão profunda. É tempo de pôr fim a esta paródia nacional perante a qual nos temos que indignar. Então, o que justifica a presença e o compromisso financeiro e o esforço do Estado e dos portugueses na TAP? Em que se traduz a participação do Estado, que agora passa a deter 72,5% da companhia aérea em nome do tal interesse nacional. O envolvimento do Estado não pode continuar a ser apenas uma garantia de má gestão, quando deveria ser precisamente o contrário. Ainda para mais, quando o que se pretende é a valorização da empresa. E essa valorização passa também por um processo de rigor, responsabilidade e transparência. Sim, transparência. E devo dizer que não compreendo que continuemos sem saber quem são os principais criadores da companhia e a extensão e natureza dos seus créditos. Os portugueses têm de saber onde metem o seu dinheiro. É tempo de virar esta página negra e de assumir uma recuperação séria e transparente, que implique já um plano de reestruturação estratégica de grande rigor financeiro, liderado pelo Estado, que, neste momento, não pode renunciar ao controle e responsabilidade de gestão. Do mesmo modo que o Governo é responsável pela decisão de ter renunciado, em absoluto, à gestão executiva da TAP em 2016, e esta é uma decisão do Governo, foi a decisão do Governo em 2016, não pode deixar de voltar a assumir a responsabilidade de nomear e controlar a administração e a gestão executiva da companhia aérea. O Governo não tem de contratar uma empresa para contratar outra empresa, para contratar gestores, para gerir a TAP. Vamos voltar ao mesmo? Procurar alguém que possa depois ser culpado se tudo correr mal? Não. O que se espera é que o Governo assuma a responsabilidade e as consequências das suas decisões, como agora se esperava e não se viu. O dinheiro público é sagrado. Os valores que o Governo colocará na TAP representam mais do dobro do orçamento do Serviço Nacional de Saúde.
O Estado não pode continuar a colocar dinheiros públicos em empresas sem rigor, sem controlo, sem transparência e sem imposições e condições muito claras. O interesse público e o interesse nacional não podem ser apenas argumentos vazios para colocar dinheiro na companhia aérea. A TAP não pode ser uma bandeira de irresponsabilidade. Não pode andar à solta neste momento. O Estado tem agora de ter mão numa companhia tão importante para o país. É preciso que esse plano de recuperação assente essencialmente na importância estratégica da TAP, tendo em consideração o papel da companhia na proteção da soberania nacional, tendo em atenção o equilíbrio e descontinuidade territorial, a dispersão da nossa diáspora e as necessidades fundamentais das regiões autónomas. A Madeira não pode continuar a ser apenas uma presa comercial da TAP e os madeirenses contribuintes que a suportam. A TAP e o Estado têm de assumir, de uma vez por todas, um compromisso sério com a Madeira e com o Porto Santo. Um compromisso nacional que, em nome do tremendo esforço financeiro do Estado, seja sensível às questões relacionadas com a nossa comunidade espalhada pelo mundo, com a descontinuidade territorial, com as necessidades de mobilidade dos nossos residentes e com a importância que o turismo tem para a região e para o país. Muito obrigado.